Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam, para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chame-o. E chamaram. Então o cego disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que quereis que eu vos faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar. Pai, pedimos a Ti a compreensão da Tua palavra, possamos meditar, Deus, nela nessa noite, trazendo essas verdades, a Deus, para as nossas vidas, os nossos corações, iluminando, a Deus, a nossa mente, através da ação do Teu Espírito Santo, que nos mostra o que devemos mudar nas nossas vidas. Essa palavra, Deus, que foi escrita pelo Teu servo, João Marcos, que foi trazida a cada um de nós, ó Deus, mediante a inspiração do Teu Espírito Santo, a ação, ó Deus, dos tradutores, chegando até nós. Que ela venha falar aos nossos corações nessa noite, de modo especial. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça, para que possamos entender. Tira, ó Deus, toda distração que nos impede de nos concentrarmos em ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eu creio que vocês já ouviram alguma história de alguém muito famoso que começou a sua vida como mendigo, como alguém que era pobre demais. Quero contar aqui duas histórias. A primeira história é de John Cole, fundador do WhatsApp, nascido na Ucrânia. John Cole e sua mãe foram para a Califórnia quando eles tinham apenas 16 anos. Ela morava em um apartamento com a ajuda do governo para sobreviver. Varria o chão em lojas próximas. Cole aprendeu sozinho a programar e em 2009 cofundou o aplicativo de mensagem WhatsApp. Em 2014, vendeu o negócio ao Facebook por 22 bilhões. Alguém que vivia à custa do governo, agora é bilionário. Outro exemplo, nós temos de Guy Lambert, fundador do Cirque du Soleil. Antes de fundar o Cirque du Soleil, Guy Lambert era um artista de rua. Uma vez, o canadense e a sua trupe de circo compraram uma passagem só de ida a Quebec, a Los Angeles. De lá, viajaram para Las Vegas e o Cirque du Soleil surgiu. Hoje, a sua fortuna estima em 1,19 bilhões de dólares. Creio que você já ouviu outras histórias de pessoas que viveram vidas miseráveis e de repente essa pessoa acertou na Mega Sena e de repente mudou de vida. Ou então de pessoas que se superaram, pessoas que viviam uma miséria, de repente a vida dela, através dos seus próprios esforços, da sua maneira de comunicar com os outros, conseguiu vender muitas coisas e se tornou rico. A história de hoje, nós vamos ver que alguém, ele encontrou um verdadeiro tesouro. Um mendigo se tornou um homem muito rico. Um mendigo que encontrou um tesouro. Não um tesouro como esses tesouros que esses homens aqui tiveram,
que tudo corrói, mas um tesouro que é eterno. Portanto, vamos estudar nessa noite aqui o mendigo que encontrou o grande tesouro. Eu preciso que os irmãos entendam alguns fatos aqui sobre essa narração aqui de Marcos. Essa narração de Marcos, para introdução, ela é debate de que algumas pessoas que não acreditam nas Escrituras, eles usam esse texto para desacreditar nas Escrituras. Porque quando a gente vê os evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes, a gente vê uma diferença na narração desse texto. Por exemplo, nós temos o exemplo, pode passar aí. Nós temos o exemplo em Mateus, capítulo 20, versículo 29, descrevendo esse texto. Só vamos aqui. Diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Marcos, se você ver o texto, primeiro versículo 46, fala que havia um mendigo, cujo nome era Bartimeu. Mateus já fala que havia 2 mendigos. Então, o livro de Lucas agora. Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. A segunda parte da narração, Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas diz que ele estava entrando em Jericó. Há contradição nas Escrituras. Deus, ele se contradiz. Há erros escriturísticos. Nós cremos na infalibilidade das Escrituras. Que Deus, ele preservou as Escrituras e fez ela fielmente. Então, o que é que isso quer dizer? Primeiro é o seguinte: há descrições diferentes dos narradores. Então, Lucas fala também, destacando um mendigo. Marcos também. Já Mateus é mais detalhista. Ele fala que existia 2. Mas você sabe que às vezes tem alguém que sobressai sobre os outros. Por exemplo, eu posso ir lá no hospital e pode ter várias pessoas, mas eu conversar só com um e só uma pessoa se destacar. E eu dizer, eu fui no hospital e encontrei um homem, mas não tinha só um homem. Mas por fim didático, quer enfatizar somente esse. Porque pela descrição aqui, tudo indica que Bartimeu foi o que mais se destacou. Então Mateus, ele é mais detalhado no seu livro. Marcos não. Marcos não tem o fim mais detalhado, mas tem como alvo coisas mais rápidas para que a pessoa entenda. Então Marcos não queria detalhes. Marcos queria mostrar o que era mais importante naquela situação. E quando fala aí em Marcos sobre a saída de Jericó, e Lucas, quando fala sobre a entrada de Jericó, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Ou seja, Jericó é aquela cidade no qual Josué entrou depois da entrada do povo de Israel, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, ter peregrinado 40 anos no deserto. Moisés morre, Josué entra na terra. Quando Josué entra na terra, uma das primeiras cidades a ser conquistadas era Jericó, aqueles muros fortes que existiam. É aquela história que Josué guia o povo durante 7 dias, clamando em nome de Deus a cidade de Jericó, ao redor da cidade. E a cidade caiu. Então existia essa velha cidade. Posteriormente, Herodes criou a nova cidade de Jericó. Então tinha 2 Jericó, uma colada da outra. Então, entrava na velha Jericó, Jesus vinha da região da Galileia, entrava na velha Jericó. Quando saía da velha Jericó, ele entrava na nova Jericó. Por isso, a ideia que tem é que Jesus saiu. Então, Bartimeu está ali no meio, entre a velha Jericó e a nova Jericó.
existia duas Jericós. Por isso não há contradição nas Escrituras. É bem claro isso. Herodes fez essa cidade para que essa cidade fosse o seu descanso, o seu oásis, depois de dias quentes. Diz que Jericó era uma cidade belíssima, a Nova Jericó. Era uma cidade de palmeiras, de parte do rio Jordão, que eles aguavam ali perto do Mar Morto. Então era uma bela cidade de descanso. E quem vinha na peregrinação para entrar em Jerusalém, que vinha da região norte, passava por Jericó. Jericó ficava a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. E apenas esse milagre é narrado aqui. Na história, depois de Cristo, apenas esse milagre aconteceu em Jericó. Que aconteceu em Jericó. Então vamos meditar com os irmãos nesse tema já mencionado. O mendigo que encontrou o grande tesouro. Então, crendo nas verdades escriturísticas, vamos meditar nesse tema. O mendigo que encontrou o grande tesouro. Primeiro, vamos entender como era a vida desse homem antes de Cristo. Que era uma vida que demonstra como é a vida de um mendigo. Alguém que vive à mercê da necessidade dos outros. Acompanhe comigo aí. Versículo 46 nos diz aí, ó. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, na descrição aqui desse texto, mostra como era a vida daquele homem, como era a vida desse homem. Esse homem vivia uma vida debaixo de uma maldição. Lá em Josué, capítulo 6, versículo 26, diz: naquele tempo, Josué fez ao povo jurar, dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Então, a velha Jericó era uma cidade amaldiçoada. E quem vivia lá era amaldiçoado também. Era um homem que vivia uma maldição. Não era uma vida de conforto. Não era uma vida de alegria, era uma vida de tristeza. Era uma vida cheia de maldição. Jericó foi destruída através da ação de Deus na vida de Josué. E se tornou uma cidade maldita. Quem morasse ali seria amaldiçoado. Ele vivia ali. Mas existe uma maldição maior, que não significa apenas viver em Jericó, mas que toda a humanidade caiu nessa maldição. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Existe uma maldição pior do que está em Jericó. É a maldição do pecado. E é a realidade de todos os homens. Todos os homens vivem a mendigar abaixo de uma maldição por causa do pecado. O pecado é a pior maldição do homem. É a pior praga que o homem teve. Nós vemos através de Gênesis que essa praga veio por causa de um homem, Adão. E todos caíram debaixo dessa maldição. Por isso a terra se tornou maldita. Não só Jericó, mas todos os habitantes da terra estão debaixo da maldição. E essa maldição tem como fim, por causa da iniquidade, a morte. A morte é a maldição que vem como consequência do pecado. E morte não entenda apenas como o fim da vida. O fim da vida. Morte significa que você é separado de Deus. Que você vive debaixo dessa separação. E quem vive dessa forma separado de Deus está debaixo da ira de Deus. Você transgrediu contra Deus. Você é culpado diante de Deus. E essa é a maldição que você vai carregar o resto da vida.
pecado é uma maldição que você carrega. Há uma maneira de se livrar dela. Há uma forma de se livrar dessa maldição. Outra verdade aqui que esse texto nos mostra é que esse homem não tinha identidade. Olha aí comigo de novo. Versículo 46. Diz aí. E foram para Jericó, comer, sair de Jericó, e juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. É interessante que no livro de Mateus, que é mais detalhista, não mostra como era o nome dele. Nem o livro de Lucas, que ele também tem os seus detalhes a mais, tem mais algo arqueológico, mas ele não mostra. Mas Marcos fala o nome dele. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu é uma palavra que tem um prefixo. Toda vez que você encontrar na Bíblia um nome que começar com Bar, significa filho de. Por isso que o texto diz em Marcos, filho de Timeu. Então é um prefixo em aramaico, que é a língua na qual Cristo falava naquela época. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, esse homem, mendigo, não tinha identidade própria. O povo conhecia ele apenas como filho de Timeu. Ele não tinha identidade própria. Ele era apenas conhecido como filho de fulano de tal. Você que aqui de Xeré tem muito isso, né? Tem pessoas que não conhecem o nome da pessoa, mas sabe quem é o pai. Ah, é filho de fulano de tal? Certo, então eu sei quem é seu pai. Mas não sabe quem é aquela pessoa. É uma pessoa sem identidade. Aquele homem não tinha identidade. O povo só conhecia ele como filho de Timeu. Por isso chamava ele de Bartimeu. Talvez ele poderia até ter outro nome, mas ninguém conhecia ele por aquele nome. A identidade dele não era verdadeira. Era apenas conhecido como filho de Timeu. O texto ainda nos mostra também que esse homem vivia uma vida de miséria. Versículo 46 ainda diz, né? Bartimeu, cego, mendigo. Eu sei que os cegos hoje em dia, eles são assistidos por previdência, eles têm um aposento, desde quando eles têm um diagnóstico lá do que ele é cego, ele tem os direitos dele, mas naquela época não tinha. Então, um cego vivia à mercê da necessidade dos outros. Era miserável. Era alguém que não tinha nada a oferecer. Ele apenas pedia. Era miserável. A mesma forma é o pecado nas nossas vidas. O pecado trouxe uma miséria. Não há nada em nós que nos agrade diante de Deus. É uma miséria. Todas as nossas obras perante Deus, como diz Isaías, é como o trapo da imundícia. Nós vivemos a mendigar. Porque nós não temos nada para oferecer. As nossas mãos estão sujas. Os nossos olhos estão cegos. Não há nada em nós que agrade a Deus. A nossa vida é uma miséria de pecado. É se entregar ao pecado uma e outra vez de novo. É uma vida miserável, como era a vida de Bartimeu. Outra demonstração aqui nesse texto diz que a vida desse homem era uma vida sem rumo. De novo, versículo 46 diz: cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Como eu falei, Jericó era uma cidade de peregrinação. O povo vinha da região norte, chegava até Jerusalém, subindo para Jerusalém, descia. Jericó era uma cidade baixa, descia de Jericó e subia para Jerusalém. Jerusalém era alta, mas eles passavam por lá. Mas esse homem não ia para lá. Ele ficava no caminho. Todos os outros seguiam o caminho, mas ele não tinha destino. Ele ficava ali em Jericó, esperando a esmola do lar. Você já foi em algum canto, um centro religioso, como Canidé, como Juazeiro, como algum ambiente mais religioso,
Você sabe que naquele campo tem muitos mendigos pedindo esmola. Naquela época já existia isso. Bartimeu estava ali em Jericó, sabendo que os outros estavam passando ali naquele caminho, ele ficou à beira do caminho. Enquanto que alguns tinham propósitos de ir para Jerusalém, adorar o Deus de Israel, Bartimeu não tinha mais propósito na vida. Não tinha mais projetos. Não tinha mais planos futuros. A vida dele era mendigar na beira do caminho. Perdeu alvos da vida. Perdeu sentido. Não existia razão mais para continuar vivendo. Era uma vida miserável, era uma vida triste. Sem rumo, sem propósitos. Você conhece alguém assim? Que vive uma vida sem propósito, sem alvos, que os outros que passam por ele têm. Ele vê pessoas passando que têm objetivos, mas ele mesmo não tem. A vida não tem sentido para ele. A vida é apenas mendigar, sofrimento, miséria, sem identidade. É uma vida também marginalizada. Marginalizada não é porque ele era marginal, mas é porque ele vivia à margem, longe da sociedade. Olha aqui o versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava ainda mais. Então, ele era desprezado da sociedade. Os outros estão caminhando para Jerusalém, uma multidão seguindo Jesus, caminhando para Jerusalém, e esse homem chega perto, mas a sociedade diz: sai daqui, eu não quero conviver com você, sai daqui. A realidade do pecado causa isso. Você percebe que quando uma pessoa está entregue ao pecado, entregue à multidão de pecado, ao lamaçal de pecado, nem as pessoas mais gostam de conviver com aquela pessoa. Às vezes ficam excluídos da sociedade. Ninguém mais quer conviver. Quando o pecado toma de conta da pessoa e desfigura a imagem e semelhança de Deus, nem os homens comuns querem mais por perto. Esse homem vivia à margem da sociedade. Isso é a realidade do pecado. Lembra que Cristo está caminhando para Jerusalém. É tão interessante perceber esse texto junto com tudo que veio anteriormente. Jesus Cristo está indo para Jerusalém. Anteriormente ele fala 3 vezes que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, que ao terceiro dia ele vai reviver. Os discípulos não entendem isso. Anteriormente Jesus curou o cego. Dentro de um cego e outro, os discípulos também estavam cegos com relação a Cristo. Existe a cegueira que o pecado causa. Existe também a cegueira espiritual que muitos crentes ainda não enxergam. Que vive uma miséria, onde Deus já tirou você dessa miséria. Mas querem voltar ao pecado outra vez, viver como miserável, como pecador, longe de Deus vive. Tem gente que conhece, já viu Cristo, já presenciou Cristo, mas vive como cegos. Olha, para quem não conheceu a Cristo como Salvador, o pecado é a pior maldição que você está até hoje. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos também fala sobre isso. Não há ninguém perfeito sobre essa terra. Todos estão mendigando por causa dos seus pecados. Não há pessoas que se possam se declarar: eu sou perfeito. Ninguém pode se dizer: eu sou santo o suficiente para entrar no céu.
Eu sou perfeito o suficiente para entrar no céu. Todos estão a mendigar por causa dos seus pecados. Todos estão debaixo da ira de Deus. Ou muitos estão. Porque alguns já encontraram esse tesouro que esse homem encontrou nesse dia. Na segunda parte, nós podemos ver aqui o encontro que esse homem teve com Jesus. O encontro com o Senhor Jesus, mostrando que ele encontrou o verdadeiro tesouro. Versículo 47 a 51 nos fala sobre isso. Podemos observar aí que nós devemos aproveitar as oportunidades. Quando você se encontra com Cristo, você deve aproveitar essa oportunidade. Versículo 47, nos diz que ele ouviu falar que Jesus, versículo 46, Jesus estava passando ali, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Essa era a única vez e última vez que Jesus estava passando por Jericó. Uma vez que ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno, aquele que cumpria todas as profecias, ele sabia do Antigo Testamento que falava que Jesus seria chamado Nazareno. Olha que interessante. Ele não via fisicamente, mas os seus olhos espiritualmente estavam sendo abertos. Uma vez que ele ouviu falar que era Jesus, aquele que era o Nazareno, o cumpridor da profecia, ele aproveitou a oportunidade. Jesus está passando em Jericó, pois é ele que eu quero. É ele que eu vou seguir. Oportunidade é algo que você tem hoje e pode não ter amanhã. Oportunidade é algo que vai e muitas vezes não volta. Tem gente que tem oportunidade várias vezes, mas você não sabe se você terá essa oportunidade de novo. Aquele homem sabia que Jesus estava passando e disse: eis aí a minha oportunidade, eu vou a ele. Quanta gente ouve a palavra de Deus, são chamados ao arrependimento, mas diz: hoje não, hoje não. Jesus chama: vem a mim, ele diz: hoje não, achando que vai ter outra oportunidade amanhã. Quem garante que você vai ter oportunidade amanhã? O que garante isso? As Escrituras nos dizem que a nossa vida é como um sopro. Hoje você está vivo, amanhã você não estará mais. A igreja pode subir a qualquer momento. Quem diz que você vai ter oportunidade amanhã? O que garante isso? Se Jesus está passando aqui, oferecendo para você a salvação, aproveite essa oportunidade. Aproveite hoje. Porque essa pode ser a última vez que ele esteja passando. Como era a última vez em Jericó. Então ele soube que era Jesus e aproveitou. Outra verdade aqui é que é preciso buscar a salvação que se encontra em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz: ouvindo que era Jesus, um Nazareno. Então esse homem não tem uma fé levada pelo vento. Ele tem objetivos, ele sabe em quem ele vai. Quando ele escuta que é Jesus o Nazareno, então ele vai para Jesus. Ele não tem uma fé que é moldada pelo vento. Um dia ele segue a Jesus, outro dia ele segue outro Deus. Ele tem como objetivo o autor e consumador da fé, Jesus. É preciso focar em Jesus. É preciso crer somente nele. Não precisa ser crente que um dia está na igreja, outro dia está adorando a santos. Quantas pessoas saíram da igreja e hoje estão na igreja católica? Ou então, seguindo as teologias erradas e testemunhos de Jeová. Quantas pessoas deixaram de buscar em Cristo a salvação? Quantas pessoas? É preciso também ter uma consciência do seu estado.
Por isso que ele diz, no versículo 47, no final ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A ideia de compaixão é: tenha misericórdia. Jesus, sinta a minha miséria. Jesus, eu sou miserável. Jesus, filho de Davi, essa palavra filho de Davi é um termo messiânico. Lá em Jeremias nos mostra que haveria uma nova aliança. Deus, ele faz essa nova aliança com Davi. Lá em 2 Samuel 7, Deus faz essa aliança com Davi, de que Davi viria um descendente, que o seu reino seria perpétuo. E que os outros não viam, os religiosos não viam, a multidão não via, nem os discípulos viam direito. Esse homem afirmou com toda a fé: tu és o filho de Davi, e eu sou o miserável. Cada vez mais que nós lemos as Escrituras, cada vez mais que nós conhecemos quem Deus é, mais nós nos reconhecemos quem nós somos, a miséria do nosso pecado, o mal que nós fazemos. É preciso olhar no espelho e perceber que eu sou pecador. Enquanto você não entender que você é um perdido, Cristo não salvará você. Enquanto você não entender o seu estado de miséria, de necessitado de um Salvador, você nunca clamará por misericórdia, por compaixão. É preciso entender que você pecou contra Deus, e Deus está irado contra o seu pecado. Você não é digno do amor dele. Mas mesmo não sendo digno, você pode clamar: tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, Deus. Veja o quanto eu necessito, o quanto a minha alma necessita de ti, ó Deus. É preciso entender o seu estado. É preciso também buscar com perseverança. Versículo 48, ainda diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como ele tinha essa necessidade, e ele sabia que só Jesus, só o Nazareno, só aquele que veio cumprir toda a promessa de Deus, podia salvar. Ele não estava ligando para que o povo pensasse. O povo dizia: sai daqui, mendigo, sai daqui, deixa ele caminhar, volta para lá. Mas ele continuava, ele insistia, ele sabia o que precisava, por isso ele persistia. Olha, a salvação ela é dada por Jesus mediante a fé. Ela traz através da graça de Deus, não é por obras do homem. Mas é preciso que o crente ainda continue perseverando. Não é que a perseverança vai trazer a salvação, mas o continuar clamando, o filho de Davi, mesmo que os outros estavam impedindo, demonstrava a fé verdadeira dele. Mesmo que os outros quisessem impedir, ele cria em Jesus. E eu quero dizer também, irmãos, que talvez pessoas um dia tentaram impedir você de criar em Jesus. Ou talvez pessoas não impeçam, mas pessoas talvez sem querer ou até mesmo querendo, tente impedir que você creia em Jesus. Até pessoas da igreja, com mau testemunho, com a vida longe de Deus, com grosserias, com palavras que machucaram você. Mas lembra que você não está servindo a multidão, você está querendo servir a Jesus. E mesmo que os outros tentem impedir você de servir a Jesus, é preciso continuar. Mesmo que o pastor fale com você, mesmo que os irmãos falem com você, mesmo que alguém ofenda você, continue buscando a Jesus. Não venha para a igreja por causa de pessoas. Não queira seguir a Cristo por causa de pessoas. Siga por causa dele, por quem ele é.
pessoas vão falhar com você, pessoas vão causar impedimento de você seguir a Jesus. Siga Ele. Siga a Jesus. Próximo. Jesus vem ao encontro daquele que o invoca. Continua o versículo 49 e diz: parou Jesus e disse: chame-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Anteriormente a gente viu que essa multidão impedia. Mas Jesus, ele conhece os corações, ele sabe quem é cada um. Jesus, ele diante da multidão, ele escuta aquele clamor daquele homem. E Jesus para. É tão interessante, irmãos, quando a gente vê todo o texto de Marcos. Marcos mostra que Jesus está a caminho, decidido a ir para Jerusalém, decidido a sofrer em Jerusalém. Ele vai na frente dos discípulos. Mas alguém aqui em Jericó está lá no fundo, impedido pelos outros, talvez só um restinho de voz gritando. Mas Jesus escuta. E Jesus para. Mesmo indo apressadamente para Jerusalém, Jesus para ouvir alguém clamando por ele. Que Deus compassivo, que Deus misericordioso, que Deus amoroso é esse nosso. Mesmo sendo Deus criador de todas as coisas, sustentando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, tendo todo o universo debaixo da sua vontade, cuidando de cada um dos homens, Ele sabe das nossas necessidades particulares. Ele entende as nossas dores. As nossas dores particulares. Às vezes que nas nossas vozes não conseguem mais nem orar, só em choro, orando a Deus, Ele conhece. Aquele homem clamou a Deus. E Jesus foi ao encontro dele. Foi lá onde ele estava. Ele é isso. Ele, apesar de toda a sua glória, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Todo aquele que o invoca, ele vai ao encontro. Não há necessidade tão grande que ele não possa suprir. Não há dor na alma tão grande que ele não possa curar. Não há pecado tão miserável que ele não possa perdoar. Ele vai ao encontro de todo aquele que invoca. Se você vive uma vida como Bartimeu, na miséria do pecado, olha o que em Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bartimeu invocou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que reconhece o seu estado de miséria e de pecado, mas reconhece quem é aquele que pode te salvar, todo esse que invoca o nome do Senhor será salvo. Não importa a sua vida do passado, tudo que você viveu, Cristo perdoa uma vez que você o confessa, uma vez que você clama a Ele. Invoque o nome dEle. Como diz o profeta Isaías: invocai o Senhor enquanto Ele está perto, buscai-o enquanto Ele pode o achar. Invoque o nome do Senhor. Se você vê a necessidade de perdão de pecados, se a culpa do pecado está tomando de conta do seu coração, se você não vê mais esperança, não vê mais sentido na vida, se você é um miserável na vida de pecado, clama ao Senhor hoje.
fazendo para ouvir o pecador arrependido? Ele para. Ele para o abraçar, para o perdoar, para o transformar. Cristo está passando aqui hoje, falando contigo aqui hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Último, segundo ponto. Devemos abandonar nossa vida de pecado do passado e seguir a Jesus. Versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha que interessante, esse homem era cego, não era aleijado, era cego. Mas realmente cego tem medo de onde vai. Cego normalmente anda com um pedaço de pau ou cachorro para que possa guiar, porque ele tem medo de onde vai pisar. Esse homem estava tão confiante em Jesus que quando ele escuta que Jesus vai atender ele pula. Ele tira as suas amarras de medo, de tudo que causava medo. Ele se levanta, ele tira a capa. A única coisa que ele tinha era a capa. E ele abandona, diferente do jovem rico que tinha tudo e não abandonou tudo. E o tudo para o mendigo era essa capa. E ele abandona tudo para estar aos pés de Jesus. Cristo afirmou isso, que aquele que quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Isso é fé, isso é confiança, é pular no escuro, saber que Deus vai proteger. Ele levanta-se, dá um salto e vai ter com Jesus. E olha a pergunta que Cristo faz. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Para muitos essa é uma pergunta muito óbvia. Ah, Jesus, é claro que ele queria enxergar. Mas para muitos isso é uma pergunta com muitos resultados. Para muitos, o mendigo talvez, se fosse o seu caso, no caso de outros, não, eu não quero enxergar, eu quero muito dinheiro. Ou então, não, eu não quero enxergar, eu quero ter uma boa saúde para o resto da vida. Não, eu não quero enxergar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Por isso que Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? Você lembra quando Jesus perguntou aos dois discípulos, Tiago e João, o que é que você quer que eu faça? Tiago e João dizem: eu quero os primeiros lugares, eu quero que eu sentar à direita e meu irmão sentar à esquerda. Nós queremos os primeiros lugares, Jesus. Nós queremos a primazia. Esse homem fala: Senhor, eu quero ver. E tudo indica aqui que não era apenas ver os seus olhos, mas era ver da sua alma. Esse homem queria mais do que ter os olhos físicos enxergando outra vez. Ele queria enxergar com seus olhos espirituais outra vez. Ele tinha perdido tudo que o cristão tem hoje. Ele perdeu tudo. Ele queria de volta. Queria de volta a comunhão. Queria estar de volta com Deus. Ele perdeu tudo. Talvez para você, se Jesus perguntasse o que é que você quer que eu faça, talvez você perderia bens materiais. Talvez você pediria outras coisas que o mundo em geral pede. Mas talvez você não pediria perdão dos seus pecados. Talvez você não pediria a sua vida ser transformada pela ação de Deus na sua vida. O que é mais importante para você nessa vida? Por isso que ele diz, respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. As palavras em Marcos, usadas aqui por Marcos, é bem interessante. Olha, apenas poucas pessoas declararam Jesus Cristo pré-ressuscitado ou na sua encarnação como mestre. Essa palavra mestre, na verdade,
ele foi o único que disse, Bartimeu, foi o único que disse antes da ressurreição. Porque só depois da ressurreição, Maria Madalena que vai dizer Rabone, que é a mesma palavra aqui, e a ideia que tem aqui, olha, você é o Senhor da minha vida. Mestre, o Senhor é o dono da minha vida. Esse homem já tinha sido transformado. Ele era o cego físico, mas os seus olhos espirituais já estavam enxergando aquele que estava ali na sua frente. O que os religiosos, as autoridades, a multidão e muitos dos discípulos não viam. Um miserável homem viu que aquele que estava presente ali era o Mestre, era o Senhor de tudo, é o Adonai. Aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a vida dele. Por isso que os olhos dele já estavam sendo abertos. Lembra naquela passagem no começo de Marcos, que Jesus cura um paralítico e que os homens tiram o ilhado, desce o paralítico e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, e para comprovar que os pecados deles tinham sido perdoados, ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Aqui acontece a mesma coisa. Jesus primeiro perdoa ele, transforma ele, faz com que ele enxergue quem é Jesus. E é preciso fazer isso. Abandonar todo o nosso eu e declarar que só Jesus é o Senhor da nossa vida. Muita gente tem Jesus como Salvador. Eu creio que Jesus me salva, mas não creio que Jesus é o dono da sua vida. Tem Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. Isso não é salvação completa. É preciso afirmar que ao mesmo tempo Ele é aquele que pode me transformar e aquele que é o dono da minha vida, como o cego fez. Por isso ele encontrou o grande tesouro. Por último, nós podemos observar aí o que foi que aconteceu com esse homem depois do encontro com Jesus. Depois do encontro com Jesus, a sua vida aí mostrou a vida depois do grande tesouro. Continua o versículo 52 assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então, parece, ele pede para ver, Senhor, que eu veja. Jesus diz: a tua fé te salvou. A palavra salvou, muitas vezes nas Escrituras, não significa apenas a salvação da alma. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, significa uma cura, ou salvar de um perigo. Nem sempre salvação significa salvar da vida eterna. Muitas vezes não significa isso. Mas aqui, Jesus parece que está dizendo como se fossem os dois sentidos. Vai, a tua fé te salvou. Depois que ele encontrou o grande tesouro, que é Jesus, ele encontrou salvação. Ele foi salvo. Depois da declaração dele, depois da afirmação de se entregar a Jesus, ele foi salvo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E a outra reação depois que ele encontra Jesus é que ele encontrou o caminho. Ele encontrou o sentido da vida. Todo mundo tinha um sentido, todo mundo passava ali por Jericó, tudo tinha um sentido, mas ele não tinha. A vida dele não tinha propósito, era mendigar. E agora o que ele faz? Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Os outros seguiam, caminho para cá, caminho para lá. Mas ele encontrou Jesus e ele encontrou a razão da vida dele. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há caminho. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse: eu sou a porta. Só nele há salvação. Só nele há a direção da vida. Se você não está em Cristo, se você não está seguindo a Cristo, a sua vida não tem sentido. Não tem propósito. Você não é feliz enquanto não encontrar Cristo. Irmão,
Você que já tem Jesus, será que você tem deixado as coisas desse mundo falar mais alto do que Jesus? Será que o seu amor às coisas desse mundo são mais importantes do que Jesus? Se você não está olhando para Cristo, não está seguindo a Cristo, não está seguindo os planos dele sobre a sua vida, você vive como um mendigo que precisa voltar a andar com Cristo. Você precisa encontrar a alegria da salvação. Você precisa retomar o primeiro amor. Você precisa voltar para o campo. E você que nunca encontrou Jesus? Encontrar Jesus não é vir ao culto. Muitos iam para Jericó, passavam por Jericó todos os dias. Muitos estavam em Jericó e a multidão estava ali, mas nunca encontrou Jesus. Encontrar Jesus não é participar de envolvimento da igreja. Encontrar Jesus não é ser batizado. Encontrar Jesus é ter um relacionamento com Ele. É entender quem você é e o que Ele fez por ti. E através disso se entregar a Ele. Será que você fez isso? Será que você fez isso? Quem encontrou Cristo encontrou o grande tesouro. Cristo é o grande tesouro de Deus para você. Só a felicidade em Cristo. Só a alegria dele. Entregue-se a Ele. Confie nele. E você encontrará a razão da sua vida. Não mais como mendigo, mas como alguém mais do que bilionário. Porque não encontrou as coisas fúteis desse mundo, mas os tesouros eternos. Entregue-se a Jesus. Vamos lá. Peço que você faça um pouco uma oração pela sua vida relacionada a isso. Será que você tem se desviado do caminho do Senhor? Será que você está amando mais outras coisas do que a Cristo? Faça sua oração silenciosa aí onde você estiver, pedindo que Deus transforme o seu coração. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós temos ouvido as vozes do mundo, seguido as paixões do mundo, que não tem nada a oferecer que cause um amor verdadeiro. São paixões cegas, doentias, são prazeres que passam, como diz o teu apóstolo João. O mundo passa, essas paixões passam. Tudo que o mundo oferece é passageiro. Aqueles que vivem a mendigar, as migalhas que o mundo oferece, vivem uma vida miserável, porque nunca encontrou a razão da vida. A razão da vida não está em festas, não está em bebidas, não está nos luxos, não está no dinheiro. A razão da vida não está em uma condição financeira boa. A razão da vida está em ti. Fora de ti não há vida, não há salvação, não há alegria, Deus. Se tem alguém, ó Deus, que tem buscado a alegria fora de ti, que o Senhor traga de volta os teus caminhos. Se tem alguém aqui, ó Deus, que nunca conheceu, que possa conhecer a alegria que tu oferece de graça a todo aquele que crê. Que essa oportunidade que o Senhor esteja dando possa ser pegada, agarrada e vivida, ó Deus, como alguém que encontrou um grande tesouro. Que o Senhor age em nós e através de nós. Que a nossa vida seja entregue ao teu altar, Deus. Como miseráveis que nós somos, nada em nós que nos agrade, mas nós clamamos por misericórdia, assim como Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. É isso que nós pedimos, Jesus. Amém.